Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai tentar comentar um pouco sobre essa punição que o Atlético Mineiro sofreu. O Atlético vai tá interditada, né, a arena, o Atlético não vai poder mandar os seus jogos ali. Teve uma punição do STJD, a gente vai tentar repercutir um pouquinho sobre isso, comentar um pouco sobre essa punição. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí dessa punição. O Atlético Mineiro fez uma final com o Flamengo lá no domingo, perdeu a final em casa, né? Perdeu por 1-0, já tinha perdido lá no Rio de Janeiro por 3-1 o jogo, no agregado ficou 4-1. E ali no momento em que o Flamengo fez o seu gol com um plato, um belíssimo gol, a torcida do Atlético invadiu o campo, fez uma confusão generalizada ali, muitas bombas, né? Impressionante o tanto de bombas que teve algumas pessoas que foram feridas, né? Teve uma imagem que circulou muito aí nas redes sociais, na internet de forma geral, que foi um jornalista, um fotógrafo, né? Um profissional lá da imprensa que teve uma bomba que o acertou, né? Então o cara estava ali deitado no chão, essa imagem circulou bastante. Então assim, foi uma coisa séria, uma coisa grave que aconteceu, muito perigoso para quem estava ali querendo assistir o seu jogo, assistir a final e ter que se deparar com uma cena dessa que realmente é muito perigoso, né? E aí o STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, agiu rapidamente e deu uma punição para o Atlético. Essa decisão parece que ela foi feita ali na terça-feira, no dia 12. Aí eu até anotei aqui algumas coisas aqui para a gente anotar para a gente falar em relação a essa punição. Eles se ampararam no artigo 211. Eu estou em dúvida em relação a esse artigo, se é a lei geral do futebol, né? Tem uma série de leis ali que pautam o futebol. Isso aí acho que foi nos anos 90 que eles fizeram essas leis aí, né? Eu não estou bem certo de qual lei que se está tratando esse artigo aqui não, porque até inclusive lá no site do STJ deles não falam lá de qual lei que eles estão se pautando aqui. Mas assim, enfim, né, de forma geral existe essa lei, e aí um artigo dessa lei aqui é o artigo 211, onde eles falam sobre infraestrutura necessária para assegurar a plena garantia do evento, né? Então o Atlético não garantiu ali a plena segurança desse evento, então é punição, né? E o outro artigo que eles se ampararam para fazer essa punição para o Atlético foi artigo 213, que trata de desordem, invasão e lançamento de objetos, né? O que teve demais. E aí, falando da pena que o Atlético sofreu, também eles não deixam bem claro, parece que o Atlético ainda não foi julgado, né? Ele já foi suspenso, ele teve já esse efeito aí suspensivo lá dos jogos, mas ainda não aconteceu o julgamento, né? Então, assim, é um pouco confuso isso aí, né? Na minha opinião. Não sou profissional de direito, né? Mas acho um pouco confuso, né? Eu imagino que deveria ter um julgamento, né? As partes apresentarem lá, né? Acusação, defesa, e aí ter uma pena, né? Condenatória. Mas já está cancelado o Atlético Mineiro. E aí a punição é o seguinte, né? A Arena MRV, o estádio lá do Atlético, está suspenso por tempo indeterminado. E o Atlético vai ter que mandar os seus jogos em outra praça esportiva. Então não pode ser em BH. E além de mandar em outra praça esportiva, terá que mandar esses jogos com portões fechados. Então, a princípio, até o final desse ano aí, o Atlético Mineiro não joga em Belo Horizonte e os jogos do Atlético Mineiro serão com portões fechados. Bom, se a gente pensar de maneira esportiva, vai impactar no time do Atlético, né? Os caras estão preparando ali para uma final de Copa Libertadores contra o excelente time do Botafogo. É uma final pesada, difícil ali, né? Um jogo muito difícil, jogo único. Então precisa de estar com foco total ali na Libertadores. E aí, quando você deixa de jogar em Belo Horizonte para você ter que se deslocar, viajar para um outro local para jogar, né? Não sei ainda onde o Atlético vai mandar os seus jogos, eles ainda não se pronunciaram até o momento que eu estou
gravando esse vídeo na quarta-feira, né? E isso traz um desgaste, né? É algo que é complicado, né? Você ter que viajar ali, né? Pegar uma estrada, um voo que seja, para mandar os seus jogos, né? Então, realmente é algo que vai prejudicar o Atlético nessa fase que eles estão. Agora, outra coisa também que eu tenho reparado é o seguinte, né? Só abrir aqui um parêntese, né? Eu acho que esse caso, né, na minha visão, ele é um caso que muitas vezes quem é punido é o clube e às vezes você vê que tem interesses diferentes, né? Então, às vezes os interesses eles entram ali em confronto, né? Então, se resolveu punir o clube, então vamos dizer que tem um interesse em punir, em prejudicar o Atlético Mineiro esportivamente. Eu acho até chato falar dessa maneira, porque o torcedor do Atlético já fala tanto, historicamente, que já foi prejudicado, né? Mas, enfim, pensando de maneira esportiva, se a gente tem dois grupos antagônicos e um grupo tem um interesse e o outro grupo tem um interesse distinto, e aí se eu posso punir esse grupo, né, favorecendo esse outro grupo em relação ao esporte ali, a gente vê essas punições acontecendo, porque na minha opinião, essas punições elas teriam que estar muito mais relacionadas às pessoas, né, ao CPF ali das pessoas, do que ao clube propriamente dito. Então, muitas vezes a gente vê essa punição aos clubes, né, isso já aconteceu também na Arena do Grêmio, teve uma vez que teve também uma invasão, uma grande confusão ali, e o Grêmio também foi punido de não poder jogar, mas será que esse torcedor, eu pelo menos não tenho notícia do que realmente aconteceu com o torcedor, né? O torcedor sofreu alguma pena ali judicialmente falando, né? Foi proibido de frequentar os estádios. Então, assim, às vezes você vê uma punição exagerada em cima do clube e o CPF ali fica meio que a Deus dará, né? Mas, assim, de maneira geral, o que a gente tem visto as notícias falando, né? Até escutei o vice-governador do estado de Minas se pronunciando, falando que ele quer ver essas pessoas punidas, né? As pessoas que estiveram envolvidas, mas, de fato, acho que ali ainda não foram identificadas, né? Parece que tem ali uma certa atenção maior em cima disso, né? Haja visto alguns eventos que aconteceram aí também em relação àquela briga, né, das torcidas de Cruzeiro e Palmeiras, né, lá em São Paulo. Então, assim, de certa maneira, parece que tem olhos ali mais atentos a essa situação, uma situação realmente que deveria ser bem punido ali quem participa disso, realmente ser excluído de poder frequentar os estádios, né? Eu acho que essa punição para o Atlético veio de maneira muito rápida, mas assim, como que vai falar que não vai punir um clube que, vamos dizer, entre aspas, né, como diz aqui esse artigo 211, né, não garantiu ali uma infraestrutura necessária e segura para que os jogos ocorram, né? Então, assim, o Atlético Mineiro também tem sua parcela de culpa, né? E se a gente for pensar esportivamente, como eu estava falando, eu acho que a punição veio muito rápida, né? Mas enfim, né? O Atlético ainda nem foi julgado, né? E tudo mais. E aí outro detalhe também que eu queria destacar aqui nesse vídeo é o seguinte, né? Então, às vezes, agora o Atlético vai ter que fazer algumas adaptações ali ao seu estádio para que ele volte a poder, né, receber jogos lá no seu estádio. Então, quer dizer, a coisa foi projetada de um jeito, torcedor próximo. É legal você poder assistir um jogo assim de muito perto, né, cara? De você poder ver ali o jogador perto, a gente não ter aquelas estruturas como a gente tinha nos estados antigos aqui. Quem lembra do Maracanã, Mineirão, próprio Serra Dourada também. Você tinha ali aquele formato parecendo o Coliseu Romano, né? E ali você tinha um fosso, né? Porque não deixava os torcedores invadir o campo e tal, né? É uma coisa meio assim, medieval, mas então pós-Copa do Mundo isso acabou nesses fossos aí no estádio. Acho que alguns estádios ainda tem, né? Talvez o Couto Pereira, eu acho que ainda tem. Mas hoje já acabou aquela ideia de você ter ali os torcedores mais próximos.
Legal mas a questão de segurança, com certeza, na época que eles estavam construindo, muita gente falou isso, aqui no Brasil isso não vai dar certo. Então, assim, é muito triste a gente ver isso, porque aí as pessoas que vão ver vão ao estádio para assistir o jogo, gostam de assistir ali de perto, vão ser punidas porque vai ter um vidro, vai ter uma estrutura ali protegendo ali, né, e impedindo as pessoas de invadirem o campo, por causa de algumas pessoas que invadiram. Então, assim, a punição deveria ser severa, deveria ter um contrato lá entre torcedor, clube, CBF, né, que a partir do momento que o torcedor comprasse o ingresso, ele estava concordando com aquelas diretrizes, e nessas diretrizes ter bem explícito, olha, se você invadir o campo, se você jogar algum objeto no campo, a punição vai ser essa, você não vai ter mais acesso ao estádio pelo resto da sua vida. Então, assim, isso deveria ser bem explícito e bem claro, né? Então, às vezes, o que vai acontecer é isso, né? O estádio ele foi projetado de uma maneira, toda a sua arquitetura ali construída daquela determinada maneira ali, e isso vai ter que ser modificado porque alguns torcedores ali infelizmente desrespeitaram isso. Bom, então essas são as notícias, né? Por hora aí o Atlético Mineiro não joga mais esse ano em Belo Horizonte. Bom, eu fico por aqui, deixe aqui nos comentários aí a sua opinião sobre essa punição, sobre tudo isso que está acontecendo aí com o Atlético Mineiro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.